valorinvest.com. Gustavo Ferreira, editor assistente do Valor Invest, mais uma vez conosco aqui nos estúdios, no estúdio de São Paulo. Tudo bem, Gustavo? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite para você, Débora, para você, Carol, para você, ouvinte. Bom estar aqui de volta. Oi, Gustavo, boa noite. Gustavo, ontem a gente falava sobre as ameaças de Donald Trump ao presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, Jerome Powell, e o Brasil hoje se uniu a bancos centrais globais em defesa do presidente do Fed após essas ameaças de Donald Trump. Só que o próprio Banco Central brasileiro sofreu muitas críticas por parte do atual governo na gestão de Roberto Campos Neto, e quando Gabriel Galípolo assumiu, essas críticas diminuíram, cessaram, mas a pressão continuou, não? Pois é, Débora, ontem eu falava aqui da tropicalização da economia americana, né? Por que falam isso? Porque a economia americana estaria se assemelhando a economias em desenvolvimento, mais intervencionistas. Vamos trazer a discussão para o Brasil, né? Claro, existe uma química agora, né, entre Donald Trump e o presidente Lula. Parte dessa química talvez esteja onde eles se conversam, né? Vamos voltar um pouco para essa carta, né, que foi assinada pelo Galípolo e também por 11 outros presidentes de bancos centrais. Eu trouxe aqui um trechinho da carta que diz o seguinte: a independência dos bancos centrais é um pilar fundamental da estabilidade de preços, financeira e econômica, no interesse dos cidadãos que servimos. Portanto, é crucial preservar essa independência com pleno respeito ao Estado de Direito e à responsabilidade democrática. Por que isso é importante na prática? É importante a independência do Banco Central para que, assim como um governo, ele não caia na tentação eleitoral. Que tentação eleitoral? A gente está cansado de ver essa história no Brasil. Ano de eleição, o governo que comanda o executivo, juntamente com o legislativo, mas principalmente o executivo que comanda a política fiscal, excede gastos no calor da eleição para tentar agradar boa parte do eleitorado, eventualmente consegue isso, no ano seguinte já tem que ou subir mais imposto ou cortar outros gastos, e a história não era tão fácil quanto aquela contada na eleição. Um banco central que não é independente pode cair na tentação de sair no calor da eleição cortando juros mais do que a economia permitiria, talvez ali num curto prazo animando a economia, mas rapidamente também animando a inflação e rapidamente tendo que subir seus juros de novo. Seria uma espécie ali de estelionato eleitoral com efeitos deletérios para a população, né? Aumentando a pobreza da população, fazendo um país não crescer mais. Donald Trump quer que o Banco Central americano corte os seus juros mais do que, tecnicamente, os dados têm permitido ao Banco Central americano. Aqui no Brasil, tinha uma pressão muito grande sobre Campos Neto nessa mesma direção, trocou-se o presidente do Banco Central e Galípolo, até que se prove o contrário, até aqui tem sido independente. Tanto tem sido independente que levou os juros aos 15%, não tem cortado esses juros com a pressa que o governo expressava lá atrás e já voltou, ainda que mais timidamente, a expressar, né? Eu lembro muito da reação quase que imediata do ministro Guilherme Boulos quando saiu a última decisão sobre juros. Sem trazer argumentos técnicos, ele acusou o Banco Central de colaborar, segundo ele, com a agiotagem do sistema bancário brasileiro. Como é que vai ser agora no dia 28 de janeiro? Tem decisão sobre juros. Parte importante dos analistas acredita que a Selic não vai começar a cair como deseja o governo. Qual vai ser a postura do governo e qual vai ser a postura ao longo do ano, né? Porque a Selic deve começar a cair, talvez de novo não com a velocidade que o governo deseja. O governo brasileiro vai se assemelhar ou vai se distanciar do governo americano? Essa é uma pergunta a ser respondida. E Galípolo vai ser independente como tem sido e como reafirmou ao prestar solidariedade a Jerome Powell? Essa é a pergunta que se faz no momento, né, Débora? Agora, Gustavo, o mandato do Powell termina em maio. Já não é de hoje que o Donald Trump vem pressionando o Federal Reserve
Agora o Powell resolveu se manifestar, né? Falou abertamente que essa investigação é uma tentativa de intimidá-lo, mas ele tem recebido muito apoio, recebeu hoje esse apoio, como a Débora disse, dos bancos centrais ao redor do mundo. Ontem teve manifestação de ex-presidentes do Fed e ex-secretários do Tesouro nos Estados Unidos. E mesmo dentro do Congresso, do Senado americano, senadores, inclusive republicanos, têm se manifestado contra a pretensão do Trump de ter uma ingerência política maior sobre o Fed. Parece que o sistema está conseguindo se blindar a essa tentativa do Trump de ingerência política, pelo menos até agora? Tem conseguido, mas tem uma dúvida que eu acho que o grande ponto aqui é menos Powell e mais esse próximo presidente, né? Depois de tanta pressão, será que o próximo presidente do Banco Central Americano vai ser independente? É uma dúvida mais do que legítima, né? Sempre lembrando que Powell também foi escolhido por Trump e ele sim foi independente, né? Tem sido independente. E quando a gente fala de independência, não é que o Banco Central está sempre certo, né? São seres humanos, eles podem errar. Mas, de maneira independente, o Banco Central, e com a responsabilidade que o cargo dá, tem feito aquilo que entende como correto, né? O Banco Central americano. E o próximo presidente? Também é bom lembrar, e aí talvez essa apreensão possa ser exagerada, porque é bom lembrar que ainda que, claro, a figura mais importante do Banco Central é seu presidente, ele não decide sozinho, né? Então tem diretores no Banco Central americano, e aliás, enfim, né? Nos últimos tempos uma diretora começou a ser perseguida por Donald Trump porque barrava ali quedas de juros. Outros diretores, ainda que o presidente do Banco Central, escolhido por Trump, faça uma pressão maior por cortes de juros, como hoje a maior parte dos dirigentes do Banco Central entende como inapropriadas, esse presidente pode esbarrar nesses outros diretores. Ou seja, ainda que ele queira cortar juros, ele pode esbarrar nessa vontade do colegiado, ainda assim pode também usar o seu cargo como poder de convencimento sobre esses diretores, né? Até porque a independência do Banco Central americano é o maior exemplo mundial. Inclusive, a independência do Banco Central brasileiro foi inspirada no caso americano. A nossa independência do Banco Central é bastante jovem, Sim. né? De 2021, Isso. se não me engano. Então, o passado, teoricamente, ele também ajudaria a blindar. Aqui no Brasil tivemos a situação, Gabriel Galípolo, que fazia parte da equipe do governo, foi alçado a presidente do Banco Central numa tentativa de atender o que o governo queria e manteve a independência. Pois é, né? E eu tenho a impressão que por mais que seja indicado pelo governo, quando você entra na instituição, e trazendo para o Brasil, é o seu CPF, né? É o seu CPF que está em jogo. É o seu CPF que pode ser responsabilizado por decisões não muito lá republicanas. E é toda uma carreira que Galípolo, claro, ele não vai ficar para sempre no Banco Central, ele é jovem, tem toda uma carreira como economista para seguir, não vai colocar o pescoço profissional dele a prêmio. A ver como se comportará daqui em diante. No caso do Brasil, a maior parte dos diretores, não só Galípolo, é escolhida já por este governo. E, de novo, essa maioria de diretores, assim como a minoria que não foi escolhida por esse governo, tem rezado pela mesma cartilha e sido independente, né? Muito bem, então, maio saberemos como é que vai ficar a situação do Banco Central americano. Obrigada, viu? Sempre um prazer, Gustavo, te receber aqui no estúdio. Até. O prazer é meu. Como sempre, convido todo ouvinte a acessar o valorinvest.com. Até a próxima.